Albergue Gunnar Wingren desembarcaram do navio Clemente, na Baía de Guajará, em Belém do Pará, em 19 de novembro de 1910, vindo dos Estados Unidos da América, nem sequer sonhavam com o tamanho da obra que iriam iniciar em terras brasileiras. Nascia então, em 18 de junho, o embrião das Assembleias de Deus, na época ainda com o nome Missão da Fé Apostólica, como o movimento era conhecido nos Estados Unidos. O nome Assembleia de Deus veio a ser incorporado apenas em 1918. A igreja iniciou com 18 crentes brasileiros, 2 missionários suecos e algumas crianças. Não tinham nem ao menos um templo para congregar. Mas os corações estavam transbordando da presença divina. Era tudo o que Deus precisava para mover todo o Brasil pelo seu Espírito Santo. O resto é história. Eu aceitei a Jesus como Salvador no ano de 1942. A nossa igreja em Fortaleza, Ceará, não era tão grande. Sempre um povo humilde, simples e uma liderança também eivada de muita simplicidade. Os trabalhos iniciais aqui na nossa igreja eram trabalhos normais, trabalhos simples, trabalhos que começaram e ao longo do tempo foram desenvolvendo de uma forma maravilhosa ao ponto de crescer de uma forma abençoada por Deus. A maior parte dos nossos pastores eram autodidatas, de maneira que eram homens que não tinham muita cultura, mas tinham muita unção. Os cultos eram um tanto mais rígidos na posição. A igreja em Fortaleza, não sei se mudou, eu creio que sim, mas os homens sentavam de um lado, as mulheres sentavam do outro lado. E ali o pastor pregava. Muitas vezes era um homem que, gramaticalmente falando, ele assassinava muito o português. Mas a unção era tão grande. Terminava o culto, o povo saía com lenço, enxugando os olhos com lágrimas, por tudo aquilo que o Espírito Santo havia falado. Então, ela nasceu assim. E os crentes, alegres, libertos, salvos, tinham interesse em testificar, fazer com que a igreja crescesse, e foi bem isto o que tem acontecido. O meu nome, a Assembleia de Deus, quase que no Brasil inteiro já me conhece, é Rubens Pinho. Quando eu nasci, minha mãe já era crente em Jesus, batizada em Marília pelo missionário Alfredo Rudzitz, assim, um nome assim. E eu fui um menino muito pé alto, muito atrapalhado, mas com 16 anos eu resolvi acompanhar a minha mãe para a igreja, aceitei Jesus e o tempo passou. E a minha vida é uma vida de muita luta, mas eu posso dizer como o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça da minha vida foi abundante. E hoje, com 80 anos, já 6 meses jubilado, mas alegre e feliz com Jesus Cristo. Porém, o Senhor Jesus, da Assembleia de Deus, de 113 anos atrás, é o mesmo. Ele opera ainda hoje, né? Nós não estamos vendo tantos milagres como vimos antigamente. Não vemos tanto milagre, tanto batismo com o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O que mais me admira
na história dos 113 anos da Assembleia de Deus do Brasil é que a Assembleia de Deus não é uma igreja velha, é uma igreja nova. É uma igreja que passa por renovação do Espírito Santo, porque nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Mas o que mais nos chama a atenção é que a Assembleia de Deus é uma igreja crescente. A Assembleia de Deus está sempre crescendo. E nós temos visto em nossos cultos Jesus salvando vidas, temos visto em nossas reuniões Jesus curando enfermos, batizando crentes com o Espírito Santo, e isto é certamente o motivador para que a mensagem do Evangelho alcance os corações. O que eu mais admiro é que as coisas terrenas mudaram, mas a misericórdia de Deus para com a Assembleia de Deus permanece, porque é uma igreja abençoada, cresce, e Deus tem nos dado homens abençoadíssimos para ensinar a sua santa e preciosa palavra. No desenvolver desses 113 anos, a nossa igreja cresceu, na verdade, de uma forma assustadora, acompanhando os movimentos evangélicos que desenvolveram no nosso país, e foi admirável a conceituação do nosso ministério, que permitiu que espalhássemos de forma assim poderosa o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das coisas admiráveis é que na Assembleia de Deus nós ainda procuramos a manter a mesma linha espiritual. Nada mudou em relação à doutrina. O mundo, de fato, evoluiu. Nós também evoluímos, não tenho nenhuma dúvida. Porém, a igreja ela não sofreu nenhuma mutilação espiritual, em virtude de nós, pastores, procuramos a conduzi-la na sã doutrina. A Assembleia de Deus faz parte da minha vida, a Assembleia de Deus faz parte de mim. Desde que eu me entendo por gente, eu sou frequentador da Assembleia de Deus. Minha mãe, quando estava me esperando, eu estava grávida de mim, ela já era membro da Assembleia de Deus, frequentava os trabalhos da Assembleia de Deus. Depois que eu nasci, também continuei frequentando a Assembleia de Deus desde bebê, pois fui apresentado na Assembleia de Deus e fui criado na Assembleia de Deus. Participei de todos os grupos da igreja que podíamos dizer no meu tempo, que era grupo de crianças, escola bíblica dominical, conjunto de jovens. No meu tempo ainda não havia aquela separação de jovens e adolescentes, enfim, participei de conjunto de jovens, cantei do coral da igreja, participei da banda, enfim, a Assembleia de Deus faz parte da minha vida. Conheci a minha esposa na Assembleia de Deus, nos casamos na Assembleia de Deus, os nossos filhos também foram apresentados na Assembleia de Deus, vivem na Assembleia de Deus, são batizados com o Espírito Santo, enfim, todos estamos envolvidos na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso dia a dia, amanhecemos o dia pensando na igreja, vivemos a igreja, e a Assembleia de Deus hoje é muito significativo para mim e para a minha família, pois faz parte dos nossos propósitos, do nosso relacionamento com o Senhor. Ela representa tudo o que é de melhor, visto que não há nada melhor do que Jesus. E na Assembleia de Deus, a presença continuada do Espírito Santo traz e garante a todos nós alegria na alma, paz no coração e muita felicidade no espírito, porque nós continuamos a adorar Jesus Cristo. Os nossos cultos continuam sem nenhuma modificação. Hinos da harpa cristã, mensagem do céu, oração ajoelhados na presença do Senhor.
Assim é a verdadeira Assembleia de Deus. Os dados sobre religião do censo 2022 não foram divulgados, mas estimativas prevêem que a população assembleiana continuará aumentando, podendo chegar a até 30 milhões de pessoas muito em breve. A aceleração da transição religiosa no país está em pleno andamento e as Assembleias de Deus são parte importante neste processo. Nada mal para quem chegou em terras brasileiras sem nenhuma garantia, além da promessa de Deus.